Nos bastidores, conforme revelado posteriormente por 3 fontes independentes à ESPN Brasil, a cúpula diretiva do Milan Internacional estava profundamente dividida. O grupo liderado por Rinaldi defendia uma abordagem tradicional: rescisão contratual imediata por abandono de função, processos judiciais por danos à imagem do clube e uma campanha agressiva de distanciamento público. O outro grupo, surpreendentemente capitaneado pelo próprio Valverde, argumentava por uma abordagem radicalmente nova baseada em compreensão, apoio psicológico e reavaliação completa das estruturas que potencialmente contribuíram para o colapso emocional do atleta. A verdadeira bomba, no entanto, veio ao final da coletiva, quando uma jornalista do Canal Mais, emissora francesa com direitos exclusivos de transmissão para os jogos do clube na Liga dos Campeões, fez a pergunta que todos evitavam: existem outros atletas no elenco atual, mostrando sinais similares de dissociação ou desconexão extrema? O olhar que Valverde trocou rapidamente com Marco D'Alessandro continha volumes de comunicação não verbal. Após 3 segundos de hesitação visível, o presidente respondeu com uma franqueza sem precedentes: nossa investigação interna identificou preliminarmente 7 atletas em nosso elenco profissional masculino e 3 no feminino, apresentando que os especialistas descrevem como marcadores significativos de risco para descompensação identitária. Estamos implementando protocolos de suporte, sem alarde ou exposição desnecessária. E antes que perguntem, não compartilharei nomes ou detalhes específicos. A espetacularização de fragilidades humanas é precisamente parte do problema que estamos tentando corrigir. As repercussões foram imediatas e sísmicas. Às 14h37, exatos 19 minutos após o término da coletiva, as ações do Milan Internacional na Bolsa de Milão haviam despencado 17,8%, representando uma perda de valor de mercado de aproximadamente 237 milhões de euros. Simultaneamente, as menções ao clube nas redes sociais explodiram 2.700%, com a hashtag Valverde Transformation alcançando o topo dos trending topics na Itália, Espanha e Brasil em menos de 1 hora. O contraste com a imagem histórica do presidente era tão dramático que o influente jornal Corriere della Sera publicou uma análise em tempo real intitulada "O Leão de Inverno descobre sua humanidade", quando líderes autocráticos enfrentam sua própria sombra. Particularmente notável foi a reação dos outros atletas do elenco. Enquanto a maioria mantinha silêncio oficial, possivelmente temendo repercussões caso a nova postura humanizada de Valverde fosse apenas temporária, 4 jogadores veteranos, incluindo o capitão Francesco Moretti, quebraram o protocolo ao republicarem simultaneamente em suas contas verificadas no Instagram a transcrição exata do trecho onde o presidente falava sobre a cultura tóxica de perfeição inatingível, acrescentando apenas o enigmático emoji de mãos em posição de prece. Mais reveladoras foram as reações não oficiais. Uma fonte anônima dentro do departamento médico do clube confidenciou ao The Athletic que a declaração de Valverde havia removido a tampa de uma panela de pressão prestes a explodir. Segundo esta fonte, pelo menos 40% do elenco profissional vinha utilizando medicamentos para ansiedade e insônia, frequentemente sem supervisão médica adequada, em uma tentativa desesperada de manter a fachada de invulnerabilidade exigida implicitamente pela cultura institucional. O desaparecimento de Ricardo não é uma anomalia estatística, revelou a fonte, cuja identidade foi protegida pelo veículo americano. É simplesmente a manifestação mais dramática e visível de uma crise silenciosa que perpassa todo o futebol de elite. Quando Valverde mencionou 7 jogadores apresentando marcadores de risco, ele estava sendo conservador. Nossa avaliação interna real identifica 13 atletas em estado avançado de dissociação, onde a desconexão entre performance pública e experiência interna atingiu níveis clinicamente significativos. A última reviravolta veio às 19h23, quando o jornalista Fabrizio Romano, conhecido por suas informações exclusivas sobre transferências no futebol europeu, publicou em sua conta no Twitter: fonte exclusiva. A transformação de Ernesto Valverde não é acidental nem espontânea.
O presidente do Milan recebeu, há aproximadamente 35 dias, um relatório confidencial produzido por uma consultoria suíça especializada em saúde mental corporativa. O documento, com mais de 300 páginas, projeta que, mantendo a atual cultura organizacional, o clube enfrentará entre 3 e 5 casos semelhantes ao de Ricardo Almeida nos próximos 24 meses, com pelo menos um tendo potencial para desfecho fatal. #HereWeGo, #Mental Health em Esportes. Enquanto analistas esportivos tradicionais debatiam as implicações contratuais e financeiras da situação, uma discussão muito mais profunda emergia nos círculos mais reflexivos. O caso Ricardo Almeida, com a surpreendente resposta humanizada de um dos executivos mais tradicionalmente impiedosos do esporte, estava inadvertidamente expondo uma verdade fundamental que o futebol moderno tentava desesperadamente ocultar. Por trás das transferências multimilionárias, dos espetáculos pirotécnicos e das narrativas heróicas, existiam seres humanos progressivamente esmagados por um sistema que valorizava sua produtividade, enquanto ativamente negava sua humanidade. A declaração de Valverde, com sua vulnerabilidade inesperada e sua admissão implícita de corresponsabilidade institucional, representava potencialmente não apenas uma mudança no tratamento de um caso individual, mas o primeiro reconhecimento público por parte de um insider poderoso de que o próprio sistema estava fundamentalmente quebrado, e possivelmente além da capacidade de reparo. A verdade finalmente veio à tona às 14h37 de uma terça-feira surpreendentemente ensolarada, exatamente 73 dias após o desaparecimento inicial. Enquanto tabloides sensacionalistas, especialistas comportamentais e torcedores atônitos especulavam incessantemente que Ricardo Almeida trocava esposa, filhos e carreira por uma espiral descendente de baladas hedonistas, festas exclusivas e uma vida de excessos cada vez mais autodestrutivos, o craque de 32 anos na verdade participava meticulosamente de reuniões estratégicas ultra-secretas para planejar simultaneamente sua aposentadoria dos gramados e a criação da Fundação Novos Caminhos, uma organização não governamental com estrutura jurídica complexa e propósito ambicioso: transformar radicalmente a realidade socioeconômica das 7 comunidades carentes onde cresceu, desde o Jacarezinho no Rio de Janeiro até a periferia de Cotia, na Grande São Paulo. A revelação não veio através de uma coletiva de imprensa cuidadosamente orquestrada ou um exclusivo negociado com algum veículo de comunicação prestigioso, mas pela publicação simultânea em 17 plataformas digitais diferentes de um documentário de 47 minutos, intitulado A Verdadeira Balada, Construindo Silenciosamente o Amanhã. O filme, dirigido pela premiada cineasta independente Petra Volkova, conhecida por seus documentários investigativos sobre projetos humanitários em zonas de conflito, havia sido meticulosamente produzido durante 14 meses em absoluto sigilo, com todos os 23 envolvidos na produção assinando acordos de confidencialidade com cláusulas penais severas. O documentário abria com um plano sequência de 3 minutos e 42 segundos que acompanhava Ricardo entrando não em uma boate exclusiva, mas em um escritório funcional e deliberadamente discreto no 14º andar de um prédio comercial na zona oeste de São Paulo, o verdadeiro quartel-general do que os participantes haviam codinominado Operação Balada Proibida. Uma referência irônica que posteriormente se tornaria involuntariamente profética quando a imprensa começou a especular sobre visitas noturnas a estabelecimentos de entretenimento adulto. O sigilo extremo nunca foi sobre esconder algo vergonhoso ou ilegal, explicava Ricardo na primeira de suas muitas aparições sentado em uma cadeira simples contra um fundo propositalmente neutro. Ele vestia uma camiseta branca básica sem logos ou marcas visíveis, jeans escuro, e aparentava simultaneamente exaustão e profunda tranquilidade. Era fundamentalmente sobre integridade, de propósito. Não queria que minha imagem fosse instrumentalizada para mais um exercício de marketing social, onde celebridades emprestam seus rostos para iniciativas que fundamentalmente servem para polir reputações corporativas, enquanto apenas tangencialmente beneficiam comunidades vulneráveis. Precisávamos criar algo genuíno,
estruturalmente sólido e financeiramente sustentável antes de qualquer anúncio público. O documentário revelava meticulosamente como as supostas noites de farra eram, na realidade, maratonas estratégicas que frequentemente se estendiam até as primeiras horas da manhã, reunindo uma constelação improvável de especialistas. Doutora Fernanda Abreu Santos, antropóloga com especialização em desenvolvimento comunitário sustentável. Dr. Paulo Mendes, urbanista responsável pelo premiado projeto de revitalização de Paraisópolis. Carla Peixoto, ex-moradora do Jacarezinho que construiu uma das maiores ONGs educacionais do Brasil. Roberto Guimarães, advogado especializado em estruturas jurídicas para organizações sem fins lucrativos, e outros 9 especialistas em áreas que variavam de microcrédito comunitário à arquitetura social. Precisávamos do Ricardo presente em absolutamente todas as reuniões cruciais, explicava a doutora Abreu Santos em seu depoimento. Não como um rosto famoso que aparece apenas para foto, ou assina cheques à distância, mas como pensador ativo e arquiteto central da iniciativa. Isso significava horários extremamente desafiadores, já que era o único período que não conflitava com suas obrigações profissionais e familiares, ou assim pensávamos inicialmente. A sequência mais impactante do documentário ocorria aos 27 minutos, quando a equipe de filmagem acompanhava uma dessas reuniões noturnas no escritório, identificado posteriormente como o mesmo Elysium mencionado em reportagens sensacionalistas. O local, longe de ser uma boate exclusiva com áreas VIP para comportamentos moralmente questionáveis, revelava-se como um espaço corporativo deliberadamente anônimo, escolhido precisamente por sua discrição e pela possibilidade de entrada e saída por elevadores de serviço que evitavam sagões principais e seus inevitáveis smartphones prontos para registrar a presença de celebridades. O Elysium nunca foi um clube noturno, esclarecia Marcos Tavares, arquiteto responsável pela adaptação do espaço e um dos 11 atletas aposentados que integravam o núcleo fundador da iniciativa. É literalmente o nome da empresa de desenvolvimento imobiliário que adquiri após minha aposentadoria do futebol, em 2017. Convertemos o 27º andar em nosso centro operacional justamente porque ninguém suspeitaria que reuniões sobre desenvolvimento comunitário sustentável aconteceriam em um endereço comercial high-end na Faria Lima. As 3 mulheres de cabelo platinado e vestidos prateados idênticos mencionadas em relatos sensacionalistas eram, na realidade, as irmãs Priscila, Patrícia e Paloma Rodrigues, trigêmeas idênticas com Ph.D.S. em Economia do Desenvolvimento pela London School of Economics, especialistas em microcrédito comunitário e estruturação de cooperativas locais autossustentáveis. Sua aparência distintiva, incluindo o cabelo platinado e a preferência por roupas monocromáticas, era uma característica pessoal que se tornou involuntariamente central na mitologia sensacionalista construída sobre as noites de Ricardo. Quando lemos as primeiras reportagens especulando sobre acompanhantes de luxo no Elysium, inicialmente achamos cômico. Comentava Priscila Rodrigues, visivelmente desconfortável diante das câmeras. A ironia de 3 economistas com 9 publicações acadêmicas indexadas sendo retratadas como dançarinas ou profissionais do entretenimento adulto rapidamente perdeu a graça quando percebemos o dano potencial não apenas à reputação de Ricardo, mas ao projeto inteiro. Particularmente devastador era o segmento onde o documentário detalhava como a aparente escalada de comportamentos autodestrutivos de Ricardo, incluindo faltar a compromissos familiares importantes e se tornar progressivamente mais distante, coincidia precisamente com a intensificação da fase final de planejamento do projeto, quando a equipe enfrentava prazos críticos para submissão de documentação regulatória, aquisição estratégica de propriedades nas comunidades-alvo e finalização de acordos com potenciais parceiros internacionais. O aniversário de Miguel foi o ponto de ruptura, admitia Ricardo com visível emoção contida. Havíamos planejado apresentar a documentação final para registro da fundação naquela manhã, mas enfrentamos complicações inesperadas relacionadas à estrutura de governança. Pensei que conseguiria resolver tudo a tempo para a festa,
Mas quando as horas passaram e continuávamos presos em questões jurídicas fundamentais para a viabilidade do projeto, fiz uma escolha impossível que me assombra diariamente. A reconciliação dessa escolha devastadora com seus ideais mais profundos foi capturada em um momento particularmente vulnerável. A ironia suprema era estar ausente da vida do meu próprio filho enquanto construía uma organização dedicada a transformar as vidas de milhares de outras crianças. A contradição me dilacerava diariamente, mas continuava acreditando que o sacrifício temporário justificaria o impacto multigeneracional que estávamos prestes a criar. O misterioso homem grisalho mencionado em diversos relatos era, na realidade, Dr. Nikolai Petrov, 64 anos, ex-diretor de programas humanitários da Unesco e atual consultor independente especializado em desenvolvimento de comunidades vulneráveis pós-conflito. Sua experiência em estruturação de programas sustentáveis em zonas devastadas por guerras civis na África e Oriente Médio era considerada instrumental para o componente mais ambicioso da Fundação Novos Caminhos, a criação de uma metodologia replicável de desenvolvimento comunitário autossustentável que pudesse eventualmente ser implementada em outras regiões vulneráveis do Brasil, posteriormente, internacionalmente. Ricardo não estava simplesmente planejando distribuir recursos, explicava Dr. Petrov em um inglês carregado com forte sotaque russo. Qualquer celebridade pode doar dinheiro e ter seu nome em um prédio. Ele estava arquitetando uma completa reimaginação de como comunidades vulneráveis podem se autodeterminar economicamente através de estruturas cooperativas, bancos comunitários e redes de capacitação horizontal. A escala de ambição intelectual por trás do projeto é sem precedentes para uma iniciativa liderada por um atleta. O documentário dedicava 12 minutos inteiros detalhando a estrutura da fundação, revelando pela primeira vez a escala verdadeiramente transformadora da iniciativa. Investimento inicial de 47 milhões de euros, aproximadamente 70% do patrimônio líquido de Ricardo. Estrutura operacional com 73 profissionais contratados, 7 hubs comunitários, já em construção discreta nas comunidades-alvo, parcerias com 3 universidades internacionais para pesquisa e avaliação de impacto, e um inédito fundo de microcrédito cooperativo com capital inicial de 12 milhões de euros. Especialmente revelador era o segmento onde o documentário explicava o plano de aposentadoria de Ricardo dos Gramados, não um abandono impulsivo como especulado, mas uma transição meticulosamente planejada envolvendo seu atual clube, patrocinadores e a própria seleção nacional. O atleta planejava anunciar formalmente sua decisão após a próxima Copa do Mundo, permitindo uma turnê de despedida de 8 meses que serviria simultaneamente como plataforma para lançamento público da fundação, sem que uma iniciativa eclipsasse completamente a outra. A grande ironia é que nosso planejamento incluía uma estratégia detalhada de comunicação para quando o projeto fosse revelado publicamente, explicava Sandra Matheson, ex-executiva de uma das maiores agências de relações públicas do mundo, agora dedicada exclusivamente à fundação. Tínhamos 147 páginas de cenários e respostas para potenciais reações negativas, crises de imagem ou resistências institucionais. O único cenário que nunca contemplamos foi Ricardo ser retratado como um pai ausente frequentando casas noturnas, enquanto desenvolvia secretamente um dos maiores projetos filantrópicos já concebidos por um atleta brasileiro. O momento verdadeiramente catártico ocorria nos minutos finais, quando o documentário revelava que Mariana, longe de ser uma esposa abandonada como retratada pela imprensa, era na verdade colaboradora fundamental do projeto desde sua concepção inicial. Sua ausência nas reuniões noturnas era estrategicamente calculada para manter uma presença parental consistente para as crianças, enquanto sua formação em psicologia e experiência anterior em programas sociais informava significativamente o desenho dos componentes de apoio psicossocial da Fundação. Criamos deliberadamente a impressão de que eu estava completamente alheia ao projeto, explicava Mariana em sua primeira e única aparição no documentário, vestindo uma camiseta idêntica à de Ricardo e claramente compartilhando o mesmo fundo neutro, sugerindo que as entrevistas foram gravadas consecutivamente. Essa separação permitia que eu protegesse as crianças das pressões de um segredo desse porte,
enquanto simultaneamente construía uma ignorância plausível caso jornalistas ou pessoas mal intencionadas tentassem extrair informações através de mim ou de nosso círculo social. A verdadeira revelação bombástica, entretanto, era que a entrevista exclusiva onde Mariana supostamente quebrou o silêncio revelando detalhes íntimos sobre o suposto abandono havia sido cuidadosamente roteirizada e ensaiada. Uma estratégia deliberada para direcionar a atenção midiática para caminhos específicos que afastariam o escrutínio dos verdadeiros objetivos e localização de Ricardo. Cada lágrima, cada tremor na voz, cada aparente revelação espontânea foi meticulosamente planejada. Admitia ela com um sorriso contido que sugeria simultâneo orgulho profissional pela performance convincente e desconforto ético pela manipulação necessária. Minha formação em psicologia me deu ferramentas para construir uma narrativa emocionalmente crível que simultaneamente satisfizesse a fome por drama pessoal, enquanto plantava falsas pistas sobre o paradeiro de Ricardo. O documentário concluía com uma sequência silenciosa, de 94 segundos mostrando imagens reais das 7 comunidades, onde a fundação já operava, discretamente, incluindo centros comunitários em construção, programas piloto de capacitação profissional e o primeiro banco cooperativo comunitário já funcionando, no Jacarezinho. Todos estabelecidos nos últimos 14 meses enquanto o mundo especulava sobre festas, drogas e crises existenciais. A narração final, feita pelo próprio Ricardo, condensava a ironia fundamental da situação. A balada proibida nunca foi um lugar, mas um conceito, nosso codinome interno para um projeto que precisava permanecer nas sombras até estar suficientemente maduro para enfrentar o escrutínio inevitável. A maior balada que já frequentei é ver crianças de comunidades como a que cresci tendo acesso às oportunidades que nunca tive. Se para criar isso precisei temporariamente ser retratado como um pai ausente e marido irresponsável, então foi um preço pequeno a pagar pela chance de transformar permanentemente milhares de vidas. As reações ao documentário foram instantâneas e sísmicas. Em menos de 37 minutos após sua publicação simultânea, #A Verdadeira Balada já era o trending topic número 1 em 17 países. A CNN interrompeu sua programação regular para uma análise especial ao vivo. O New York Times publicou um editorial emergencial intitulado When Assumption Fails, Media Responsibility in the Digital Age, quando a presunção falha, responsabilidade midiática na era digital. O Jornal Nacional abriu sua edição noturna com a história, dedicando inéditos 27 minutos ao tema. Particularmente notáveis foram as reações dos mesmos especialistas que haviam passado semanas dissecando a suposta espiral de autodestruição de Ricardo. A doutora Sofia Mendelson, que anteriormente identificara padrões de dissociação progressiva nas entrevistas do atleta, publicou imediatamente em suas redes sociais uma retratação completa. Este caso deve servir como lembrete humilhante dos perigos de análise comportamental à distância, mesmo quando conduzida com metodologia aparentemente rigorosa. Como comunidade científica, temos a responsabilidade de reconhecer quando interpretamos erroneamente dados através de lentes preconceituadas. O mais poderoso, entretanto, era o contraste entre a narrativa que o público havia consumido vorazmente por meses e a realidade meticulosamente documentada. Enquanto milhões especulavam sobre festas exclusivas, casos extraconjugais e crises existenciais, Ricardo Almeida estava, na realidade, trabalhando incansavelmente até a exaustão física para criar uma estrutura que transformaria permanentemente as mesmas comunidades que a mídia frequentemente usa como cenário de tragédia e desesperança. A balada proibida que tanto fascinara o imaginário coletivo nunca existira como espaço físico de transgressão moral, mas como metáfora involuntariamente profética. Um projeto revolucionário que dançava nas sombras, esperando o momento certo para revelar sua verdadeira natureza transformadora. Quer conhecer mais histórias surpreendentes e reveladoras como esta que deixou o Brasil inteiro de queixo caído? Acreditava mesmo conhecer seus ídolos esportivos? Pense novamente.
Clique imediatamente no vídeo exclusivo que aparecerá na tela agora mesmo e mergulhe em um universo de revelações impressionantes e completamente inesperadas do mundo dos esportes que a grande mídia tradicional, deliberadamente, se recusa a mostrar ao público. Nossa equipe investigativa trabalhou incansavelmente durante 17 meses, conduziu 278 entrevistas exclusivas e analisou mais de 4.300 horas de material inédito para trazer à tona as histórias mais impactantes que os poderosos do esporte internacional fariam absolutamente qualquer coisa para manter enterradas longe dos olhos do público. Histórias que transformarão para sempre sua percepção sobre aqueles atletas que você idolatra desde a infância. Você descobrirá em primeira mão a verdade chocante sobre o medalhista olímpico que fingiu sua própria morte para escapar de uma rede internacional de apostas ilegais, apenas para reaparecer 3 anos depois como treinador de uma equipe juvenil em um país do leste europeu, usando identidade completamente nova. Os documentos exclusivos que obtivemos através de nossas fontes confidenciais deixarão você absolutamente perplexo. E isso é apenas o começo. Já imaginou que o maior escândalo de doping da história do atletismo mundial foi deliberadamente acobertado por uma aliança secreta entre 5 federações internacionais e 3 redes de televisão bilionárias? Nossos informantes de dentro do laboratório que realizou os testes revelaram documentos que provam, sem sombra de dúvida, que pelo menos 23 medalhas olímpicas nas últimas 3 edições dos Jogos foram conquistadas por atletas que utilizaram substâncias experimentais indetectáveis desenvolvidas em laboratórios militares. Você terá acesso exclusivo à confissão completa e sem cortes do ex-árbitro internacional que admitiu ter manipulado resultados em 17 partidas decisivas de Copa do Mundo a pedido de um consórcio de apostadores do Sudeste Asiático. O vídeo que nenhuma emissora tradicional teve coragem de mostrar. E ainda há mais. Descubra como 3 das maiores transferências do futebol europeu na última década foram orquestradas não por motivações esportivas, mas como elaboradas operações de lavagem de dinheiro envolvendo cartéis internacionais que usam o esporte como fachada para movimentações financeiras bilionárias. Nomes que você nunca imaginaria estão diretamente envolvidos neste esquema que faria até mesmo os roteiristas de Hollywood coçarem a cabeça em descrença. Mas atenção! Este conteúdo explosivo estará disponível por tempo limitado. As pressões dos poderosos cartéis midiáticos e das federações esportivas internacionais já começaram. Não perca tempo. Clique agora no vídeo. Inscreva-se em nosso canal exclusivo. Ative o sininho de notificações e junte-se aos espectadores que já tiveram suas percepções completamente revolucionadas por nossas revelações bombásticas que a mídia tradicional tenta desesperadamente silenciar. E mais, os primeiros inscritos que inscrever-se no canal receberão gratuitamente acesso ao material complementar contendo documentos vazados, áudios exclusivos e a entrevista completa sem cortes com o ex-segurança que testemunhou o maior esquema de manipulação de resultados da história L. A verdade não pode mais ficar escondida. Até o próximo vídeo.